pessoal, tudo bem? Mais uma pré-aula nossa, número 18, para o curso de Cálculo 2 da Poli, e a gente vai abordar superfícies de nível aqui, tá? É uma generalização, na verdade, uma coisa com uma dimensão a mais do que a gente estava fazendo com curvas de nível para funções de R2 em R, agora a gente vai fazer uma análise bem parecida com funções para R3 em R. Então, antes da gente fazer o caso linear que está indicado aí, vamos pensar nas definições que a gente precisa para isso, tá? Então, uma superfície de nível, como era uma curva de nível antes de uma dada função agora de R3 em R, é o conjunto dos pontos no domínio da função para os quais ela atinge um valor fixado. Então, a superfície de nível 3, por exemplo, é o conjunto de todos os pontos onde a função vale 3. Por que a gente está chamando aqui de superfície quando antes era uma curva? É simples, né? A gente tem aqui uma equação, grosso modo, uma equação a 3 variáveis. Então, eu tenho uma equação com 3 variáveis, portanto, eu espero tirar uma das variáveis como dependente das outras duas, num caso razoavelmente simples, como o próximo que a gente vai ver. E quando não for isso, é essencialmente isso, pelo menos perto de cada ponto, tá? Então eu fico com uma coisa tipicamente com 2 graus de liberdade e, portanto, eu vou ter um objeto bidimensional, uma superfície, tá bom? Então, do ponto de vista de cálculo, como antes, a gente define para uma função a 3 variáveis o que é o gradiente dela, ou seja, o vetor formado pelas derivadas parciais. Como eu tenho 3 variáveis agora, eu vou ter 3 derivadas parciais de primeira ordem, derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z. E também recupero o conceito de continuidade, o conceito de diferenciabilidade, exatamente como a gente fez para funções de R2 em R. Só que agora todos os limites são limites com 3 variáveis, quando eu vou falar em diferenciabilidade, por exemplo. Tá bom? E aí a gente tem também a regra da cadeia. Se eu componho a minha f com uma curva em R3, cuja imagem está contida no domínio, eu vou ter uma função de R em R, que é uma f bola gama, e se a f e a gama forem diferenciáveis, vai valer uma regra da cadeia, no sentido de que a derivada de f bola gama é o produto escalar desse gradiente agora, com gama linha, que também é um vetor do R3, tá bom? Então vamos olhar para o caso especial que a gente está com um plano, tá? Então, ou na verdade que a minha f é uma função linear, né? Uma função linear a 3 variáveis, ela se escreve dessa forma, coeficientes vezes x, y e z, mais uma constante. E o conjunto dos pontos onde isso aqui é igual a zero, ou seja, a superfície de nível zero dessa f é um plano, né? Basta igualar isso aqui a zero, você tem lá da álgebra linear a equação de um plano. E a gente sabe que esse plano tem como vetor normal o vetor cujas coordenadas são exatamente a, b e c aqui, tá bom? E, não coincidentemente, essas 3 coordenadas a, b e c, que são as coordenadas do vetor normal, também são as coordenadas do gradiente da f, né? Se você deriva f em relação a x da a, em relação a y b, em relação a z da c. Então, o gradiente nesse caso especial é exatamente igual ao vetor normal que você obtém como sendo o vetor normal da equação desse plano aqui. E, portanto, esse é mais um caso onde a gente conclui que o gradiente da f é perpendicular ao objeto de nível em questão. No caso aqui, há uma superfície de nível que é o plano, né? E para entender isso um pouquinho melhor, se você pegar qualquer curva cuja imagem esteja contida aqui no plano, passando pelo ponto x0y0z0, tá? Você tem aqui uma gama de t, na verdade essa é a imagem da gama, né? O que quer dizer que a imagem da gama, tá bom? Está contida na superfície de nível 0 dessa f. Isso quer dizer que f calculado nos pontos gama de t, que são pontos do R3, apesar de estarem num plano, isso aqui vale 0, né? Ou seja, eu vou ter que a vezes x de t, que é a primeira coordenada de gama, mais b vezes y de t, mais c vezes z' de t, mais d, z' nada, ainda não derivei, né? Mais cz de t mais d
isso é igual a zero. Agora sim, se você deriva isso em relação a t, a, b, c e d são constantes, então o que eu vou obter aqui é a vezes x' mais b vezes y' mais c vezes z', tudo isso dando zero, né? E nesse caso específico eu posso escrever isso de uma outra forma. Isso pode ser visto como o produto escalar do gradiente da f no ponto γ de t. Aqui, nesse caso específico, o gradiente é constante, né? Então ele é ABC em todos os pontos, em particular no ponto γ de t, produto escalar γ' de t, tá? Então se você tem, por exemplo, que teu ponto x0, y0, z0 é o γ de t0 ali, como essa fórmula vale para todo t, em particular para t igual a t0, o que a gente tem é que o gradiente da f no ponto x0, y0, z0 é perpendicular ao γ' de t para qualquer curva γ diferenciável que passa por aquele ponto. Então o que a gente conclui? Que o gradiente da f é perpendicular, deixa eu tirar esse produto escalar daqui, o gradiente da f é perpendicular a todos os vetores tangentes a curvas contidas no plano. Ou seja, isso me permite concluir que o gradiente da f é de fato perpendicular ao próprio plano em si. Então vamos ficar com isso em mente para tratar o caso seguinte, que é o exemplo de uma f que não é uma função linear, tá? No caso aqui eu estou pegando uma função quadrática, f é igual a x2 mais y2 mais z2 menos 1, e a superfície de nível 0 dela é o conjunto dos pontos onde isso aqui vale 0, ou seja, x2 mais y2 mais z2 igual a 1. De outra maneira, o conjunto dos pontos no R3 que dista 1 da origem, e isso a gente sabe que é a esfera centrada na origem de raio 1, que está representada nessa figura aqui. Tá bom? Então é um caso especial de uma quádrica que também é uma superfície de nível, né? Toda quádrica é uma superfície de nível, todo gráfico de uma função a duas variáveis também é uma superfície de nível, a gente vai ver isso no encontro online, tá? Então eu tenho essa situação, se você calcula explicitamente o gradiente dessa f no ponto x0, y0, z0, o que a gente tem é exatamente isso, né? O gradiente da f é 2x0, 2y0, 2z0, puxei o 2 em evidência aqui, mas o que a gente nota é que o gradiente da f é paralelo ao vetor posição, né? Se você pegar o vetor posição que está aqui na origem, o gradiente é o dobro, né? Aqui ele devia estar um pouquinho mais comprido, mas ele é paralelo ao vetor posição, tá? E vamos tentar mostrar também que esse gradiente é perpendicular a qualquer curva que esteja contida na esfera, tá? Então se você pega uma curva γ cuja imagem está contida aqui na esfera, né? Uma curva que todos os pontos têm distância 1 da origem, né? Cada γ de t aqui dista exatamente 1 da origem, tá bom? Então todos os pontos são pontos da esfera, todos eles distam uma unidade da origem. Então o que isso quer dizer? O que quer dizer que a imagem da γ está contida em f-1? Quer dizer que se você tem a tua γ de t escrita como x de t, y de t, z de t, os pontos da imagem de γ, ou seja, esses caras vão ter que verificar aquela equação, né? E portanto eu vou ter que x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t mais z ao quadrado de t, tudo isso é igual a 1, né? Derivando dos dois lados, o que a gente conclui? Eu vou ter que 2x de t, x' de t, mais 2y de t, y' de t, mais 2z de t, z' de t, isso vale 0 para todo t, né? Ou seja, em todos os pontos da curva eu vou ter essa expressão. Em particular, em t igual a t0, o que a gente conclui, né? Eu posso, já substituindo t igual a t0 aqui, eu posso olhar para essa expressão e concluir o seguinte: eu posso ver isso como um produto escalar de quem? Isso é exatamente o produto escalar do gradiente da f no ponto γ de t0
produto escalar com o vetor gama' de T0, né? Gama' x', y', z', e o gradiente é 2x, 2y, 2z. Então, de novo, o que a gente conclui? Que o gradiente da f no ponto x0, y0, z0, ele é perpendicular à gama' de T0 para qualquer que seja a curva. Então, essa que é a ideia, né? Você pega qualquer curva diferenciável que passa por esse ponto, todos os vetores tangentes a elas vão ser perpendiculares ao gradiente. E, portanto, com isso eu consigo formar um plano de vetores que é perpendicular ao gradiente da f, e esse plano é exatamente o que a gente vai chamar de plano tangente à superfície de nível. E como é que a gente determina ele? Está dado já, né? A gente tem um ponto e um vetor. Se você tem um ponto e um vetor, você consegue escrever a equação geral do plano, usando esse vetor como vetor normal, as suas coordenadas com seus coeficientes de x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Tudo isso igual a zero, né? Então, a gente consegue escrever a equação do plano tangente. A gente faz todos os detalhes na aula, mas isso aqui vai ser exatamente o produto escalar do gradiente da f no ponto x0, y0, z0 com o vetor x, y, z menos x0, y0, z0. Tá bom? O conjunto dos pontos, dos pontos x, y, z que verificam essa equação é exatamente o conjunto dos pontos que vai formar o plano tangente à superfície nesse ponto, né? Você pega o vetor x, esse ponto aqui, x, y, z, menos x0, y0, z0, produz um vetor que é ortogonal ao gradiente da f nesse ponto, e com certeza você é capaz de encontrar uma curva aqui, contida na esfera que tem esse cara como vetor tangente. Então, uma correspondência entre vetores ortogonais ao gradiente e vetores tangentes a curvas contidas na esfera. É assim que a gente vai definir o plano tangente no nosso próximo encontro. Vamos fazer isso para superfícies quaisquer. E também, usando essa técnica, a gente vai ser capaz de determinar o vetor que é tangente à curva dada pela interseção de duas superfícies. Tá? Dá até para imaginar, se você tem duas superfícies, você consegue, de nível, você consegue determinar o vetor normal a ambas. E quem que seria uma direção tangente à interseção dessas curvas? Vou deixar vocês pensarem e a resposta aparece no nosso próximo encontro, tá bom? Material para esse assunto está lá nas seções 13.2 e 12.2 do livro do Guido Orizzi, volume 2, e nas sempre boas aulas da professora Marta no canal do YouTube da USP, na playlist de Cálculo 2, tá bom? Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Cuidem-se e fiquem bem. Tchau, tchau.